Um manifesto em favor dos profissionais da enfermagem foi realizado no fim da tarde de ontem, em frente à Universidade Federal do Delta do Parnaíba. A principal pauta de reivindicações é a aprovação do projeto de lei 2.564 de 2020, que trata do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Eu estive na presença de Eric Risselli, que é o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Auxiliares, Técnicos em Enfermagens do Estado do Piauí, o Senatep, e ele nos traz mais informações sobre as motivações deste manifesto que vem acontecendo em todo o estado do Piauí. A categoria dos enfermeiros se manifesta em favor de um salário digno e também de uma carga horária menor para poder desempenhar também melhor o seu trabalho, as suas funções. Comigo aqui está o presidente do Senatep, que é o Eric Risselli. Eric, você no estado do Piauí tem entrado em contato com as pessoas, desenvolvido esse trabalho a fim de trazer a sociedade à tona essa necessidade do respeito com a categoria? Bem, primeiramente nós temos que lembrar que esse projeto de lei, ele não é de agora, né? Ele é desde o ano 2000, que a gente já vem buscando, né, ser tratado de forma isonômica. Só para a gente fazer um comparativo, a medicina tem a jornada de 20 horas semanais regulamentada, fisioterapia, nutrição, serviço social, psicologia 30 horas semanais, e a enfermagem é a única categoria que não tem essa profissão, a jornada de trabalho regulamentada, ou seja, é o que couber. Ela vai para casa, dorme, volta para trabalhar. Alguns até, tendo essa rotina tão extenuante, moram dentro do hospital praticamente. E por que só a enfermagem não pode ter essa jornada regulamentada? Por que tanta discriminação apenas com esta categoria? Porque hoje quem recebeu a vacina foi vacinado por um técnico de enfermagem, que foi supervisionado essa dose, essa administração correta, pela via correta, da maneira correta, por um enfermeiro. Então, essa pandemia ela também veio para escancarar o sofrimento por que passa essa categoria, que é uma profissão eminentemente feminina, de mulheres que já são guerreiras porque já tem dupla ou tripla jornada e mesmo assim não teve a valorização que merecia. E pelo contrário, nós temos um estudo de IESE que comprova que nessa pandemia o salário dos profissionais de enfermagem tiveram uma redução de 22%. Então é triste hoje a gente ter que lutar por algo que deveria ser direito e não bandeira de luta. Mas a jornada regulamentada, como as outras profissões têm, deveria ser, nesse momento, um olhar mais humano para uma categoria que tanto se dedica ao próximo, mas infelizmente não tinha ou não tem ninguém ainda olhando por ela. Agora, a questão da pandemia trouxe à tona essa grande necessidade de respeito e mais condições também à própria categoria, né, da enfermagem. Como é que vocês avaliam essa realidade do estado do Piauí, essa situação desses profissionais? Obviamente deve ser análoga à do restante do país. É bem parecido, né? Mas lógico que nós temos locais que tratam melhor os seus profissionais de enfermagem. E nós vimos no começo da pandemia muitos profissionais lutando, alguns até chorando, implorando por um EPI de qualidade. Olha o nível que a gente chegou. Por um EPI em quantidade, em qualidade, para ele não se negar a fazer assistência, porque é um direito dele também se negar quando não tem o EPI adequado. Mas é um profissional que não se furta do seu trabalho, que não se deixa se levar, às vezes, pelas dificuldades. Ele quer dar um jeito, mas tem hora que até o jeito fica difícil de se dar quando ele não tem as condições necessárias, né, para que desempenhe bem esse trabalho. E é isso que a gente quer que a categoria incorpore, aquele espírito de luta, mas uma luta em defesa da sociedade. Porque a valorização do profissional melhora primeiramente para a sociedade. E a sociedade tem que ver o profissional de enfermagem como aquela pessoa que está antes, durante e até mesmo após aquele seu familiar, aquele seu ente querido não ter mais condições de sobreviver, mas a enfermagem continua dando uma assistência digna e após isso até um conforto para a família, coisa que muitas vezes outras profissões não fazem. Então, enquanto uns tiveram uma grande valorização nesse momento da pandemia, infelizmente a enfermagem foi uma categoria que teve perdas e perdas significativas. Só para lembrar, são quase 60 mil profissionais desde o início da pandemia acometidos pela doença, com quase 800 mortos, e foi a categoria que mais teve mortos no Brasil e também no mundo. Em que pé anda o projeto de lei que assegura esse piso salarial, né, aos profissionais e também essa questão da carga horária? Bem, nós já tivemos diversas reuniões, a gente vê o lobby das entidades médicas responsáveis pelas empresas que prestam assistência, né, à saúde. Só para lembrar que a Rede Dó, por exemplo, que é uma das maiores operadoras de plano de saúde, que tem uma grande rede de hospitais,
teve de lucro líquido apenas nos 9 primeiros meses da pandemia 30,4 bilhões de lucro, né? E esse lucro sai de onde? Do trabalho desses profissionais que exercem a sua função, a sua profissão com excelência. Então a gente viu que tem essas forças contrárias atuando para impedir que seja colocado em pauta. Praticamente quase que 100%, quase na totalidade. Nós temos apenas 3 senadores que não foram favoráveis, apenas 2 se manifestaram, mas não assinaram, que são os do Piauí. Os demais todos assinaram pedindo a votação em regime de urgência. Então é até mesmo uma certa decepção para nós, a enfermagem piauiense, ter 3 senadores que não assinaram esse PL pedindo lá a votação em regime de urgência. Mas mesmo assim já seria o suficiente para o senador Rodrigo Pacheco colocar em pauta, mas não colocou. Vai ter agora uma apresentação de uma contraproposta. A gente vê que um dos gargalos principais é a jornada de 30 horas, mas se o profissional pelo menos tivesse condição de receber melhor para trabalhar em apenas um emprego, não ficar nessa correria e colocando o paciente em risco devido ao erro, devido ao cansaço, já seria uma vitória e a gente continuaria aí essa luta com uma bandeira mais adiante. Agora, sofrer do jeito que a categoria de enfermagem está sofrendo e não ter nada que mostra a necessidade de rever essa situação que ela vive, aí é que fica extremamente difícil. A gente agradece ao Érico pelas informações, também traz à tona essa realidade, né, e a conscientização necessária para que os enfermeiros, os profissionais da enfermagem em si, né, possam ser respeitados, possam também ser acolhidos, especialmente terem o que desejam, que é essa redução na carga horária para poder melhor desenvolver seu trabalho e também um piso salarial mais digno para a categoria. As imagens são de Marcelo Fontenelle, do Santos para a TV Costa Norte.